E quem também esteve em Curitiba atraindo muitos fãs foi a educadora Cris Poli. Vamos conferir. Nós estamos aqui agora com a Cris Poli, super nani, há mais de um ano no SBT, visitando famílias, conversando um pouquinho sobre educação, vendo onde são os pontos fracos, os fortes de cada família, de cada educação, acompanhando o crescimento das crianças desse nosso Brasil, que não é fácil hoje em dia. Ela veio a Curitiba, gente, para lançar esse livro, Filhos Autônomos, Filhos Felizes. Cris, seja bem-vinda. O nome dela é Cristina Poli, uma argentina que já veio morar no Brasil, gostou, veio em função do marido, que é arquiteto. É isso, Cristina? Isso. Eu vim por causa do meu marido, arquiteto, que ele estava com dificuldade de trabalho lá e veio aqui, nós tínhamos uns amigos e nós acabamos ficando por aqui. Teve dificuldades no começo com o sotaque, mas hoje está maravilhoso, né? No começo foi terrível, né? Porque eu não falava nenhuma palavra de português. Mas depois foi aprendendo, né? Os brasileiros tiveram muita paciência comigo, né? Você acha, Cris, que se você continuasse na Argentina, com o mesmo trabalho teu de educadora, você estaria hoje fazendo sucesso também na televisão como você faz, com essa busca assim, constante das famílias em aprendizado, ou você acha que esse é um problema nosso, nacional brasileiro, onde as pessoas acham uma lacuna na educação? Não, eu não acho que seja um problema só brasileiro, eu acho que é um problema mundial até, né? Essa dificuldade em educar os filhos, esse problema com a autoridade, que os pais têm muita dificuldade em assumir a autoridade deles, eu acho que é um problema mundial. Agora, se eu tivesse ficado lá na Argentina, eu não sei o que teria sido na minha vida, né? É difícil eu falar, né? Mas eu não acho que seja um problema só brasileiro, realmente. Isso é bom a gente ouvir também, porque nós nos preocupamos muito por causa da nossa rotina. O brasileiro e a brasileira trabalham muito hoje em dia, né? Coisa que não era assim no passado. Então, claro que a gente imagina que muitas mães do outro lado estão pensando, será que é culpa minha? Será que é a gente, que é a nossa rotina do brasileiro quer trabalhar demais? Mas é bom saber que é a nível mundial isso, e que realmente hoje as mulheres também trabalhando fora podem educar seus filhos, né? Eu acho que não é culpa do brasileiro, não é culpa do Brasil, da situação que a gente vive, nada. Hoje a gente vive num mundo globalizado, então a mulher trabalha sim, se trabalha muito, o casal trabalha. Agora, isso não pode gerar culpa, né, no casal, nenhum peso assim sobre eles com respeito à educação dos filhos. Eu acho que a gente vive nessa sociedade, no ano 2007, século 21, e é assim, a sociedade de hoje em dia é assim. Então a gente tem que tentar saber ou descobrir ou aprender como educar os filhos também, né? Porque os filhos vêm nessa situação também, né? E eu acho que pode ser feito isso, né? Apesar de que os pais tenham pouco tempo para ficar com as crianças, eu acho que pode ser feito com organização, com rotina, com regras, com disciplina, com muita unidade entre o casal, ou mesmo com os pais separados, assim, unidade de visão entre o pai e a mãe, porque eles continuam sendo pais dessas crianças, né? Eu acho que pode ser feito, sim. Principalmente em pais separados, onde a mãe precisa também agir, né? Precisa ter atitude no dia a dia para que ela possa manter a casa também. Cris, você fala filhos autônomos. Por que não filhos independentes? Porque, às vezes, a palavra independente pode ser confundida com deixar o filho fazer o que ele quer. Ele é independente, ele faz o que ele quer. E a autonomia é diferente, é uma independência, mas é uma autonomia de atitudes. São atitudes aprendidas para saber desenvolver e para saber efetuar certas atividades que vão mudando ao longo do tempo. Mas isso precisa ser ensinado desde pequenininho, a ser autônomo, a poder começar com as coisas básicas, poder se vestir sozinho, poder comer sozinho, poder tomar banho, escovar os dentes. Esse é o começo do ensino da autonomia. E essa autonomia dá uma sensação de vitória para a criança, de conquista. E isso deixa essas crianças felizes e dá uma unidade e uma harmonia para a família também. Você tem quantos filhos, Cris? Eu tenho 3 filhos, são casados já, eu tenho 3 netos também. Você acha que hoje, se você, depois dessa experiência tua de 1 ano e meio visitando famílias e aprendendo também com elas, porque eu acredito que para você, mesmo você tendo toda essa experiência em educação, a gente não pode imaginar que você saiba tudo, porque cada experiência, cada caso é um caso. Você acha que se você fosse educar os seus filhos hoje, depois de 1 ano e meio visitando lares, seria alguma coisa diferente? O que você mudaria na tua educação que você já fez com eles?
Olha, talvez o que eu faria hoje seria aplicar alguns dos métodos que eu aplico hoje nos programas, né? Na verdade, com meus filhos, eu não apliquei esses métodos, né? Mas eu apliquei os princípios, ou seja, o princípio de organização, de autonomia, de responsabilidade deles, de disciplina também. Então, talvez o que eu incorporaria seria os métodos que hoje eu estou usando. E, sem dúvida, eu aprendo muito nas casas, né? Porque é uma troca. Eu levo bastante coisas para eles, mas eu aprendo muito deles, né? E isso é uma troca super importante e me enriquece muito dia a dia, né? O cantinho da disciplina já existia na tua época dos meninos? Não existia o cantinho da disciplina, mas existia o princípio, né? Quer dizer, se havia alguma coisa que estava sendo ensinada e que não fosse cumprida, uma ordem, uma direção dos pais que não fosse cumprida, então a gente tirava essa criança, esse meu filho do meio, deixava ele pensando, refletindo sobre o que tinha acontecido e depois voltava a se reintegrar no dia a dia, né? Então, o importante é o princípio. E isso também é aquilo que eu quero passar para as famílias, porque independente do método ponto 1, ponto 2, ponto 3, é importante que a família entenda os princípios da educação, os princípios da disciplina, o princípio da autonomia, para ela poder criar em qualquer situação que ela se encontre, em que ela precise aplicar, não necessariamente o método, mas o princípio da educação, né? É muito interessante esse teu trabalho de visitar as casas, porque as pessoas de fora, mesmo acho que não sendo educadores, percebem às vezes o erro mais facilmente numa casa do que você que está no dia a dia, muitas vezes ali com uma criança que acaba dominando todo o ambiente, acaba dominando o irmão mais velho, faz um joguinho, aquele outro, e quando vê a família toda está ali. Então realmente é muito interessante isso. Agora os teus netos, eles vendo você ensinar pela televisão, como é que funciona a cabecinha deles? Como é que eles te enxergam? Eles te enxergam assim como uma vozona que senta, brinca, ou eles já veem você como uma professora que quer ensinar alguma coisa? Não, para ele está sendo muito natural tudo. Eu tenho o meu neto mais velho, que tem 9 anos, é ele que levou um choque um pouco maior, né? Porque ele me conheceu durante muito mais tempo antes de eu começar a ser a Super Nanny. Então, no começo ele não queria nem falar do programa, nada, mas agora ele já está falando, está conversando, está me perguntando as coisas, comentando sobre as famílias e tudo. A outra do meio, a Giovana, que tem 6 anos, eu tenho um relacionamento super legal com ela também, e eu fui contando para ela desde o começo, ela tem um pôster meu no quarto dela e tudo, então ela aceitou-se super bem, né? Ela conta na escola, né, que ela é neta da Super Nanny e tudo. E o pequeno, o Pedro, que tem 1 ano e 10 meses, na verdade ele nasceu e ele começou a ter entendimento das coisas e eu já comecei a aparecer na televisão. Então para ele é natural me ver na televisão, ele até pede, né, o que você quer ver? E ele pede ver o meu programa. Que idade você costuma aplicar suas normas de disciplina? Desde mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos, até uns 10, 11 anos de idade. Essa é a faixa de idade que o programa compreende, porque depois daí para frente já entra numa pré-adolescência, já é outro diálogo, outra... Dentro desse programa, essa faixa de 8 até 10 anos, hoje as crianças já estão muito tempo no computador. Como é que você vê hoje o uso da internet pelas crianças? Eu creio que o uso da internet, computador, videogame, TV, inclusive, tem que ser administrada de forma assim coerente pelos pais. Os pais têm que saber o que seus filhos assistem na televisão, o que seus filhos fazem na internet, no computador, que tipo de jogos, que tipo de música eles escutam também. E o pai precisa saber isso porque faz parte da educação e da responsabilidade que eles têm com respeito a isso, né? Agora, como fazer? Porque hoje eles ficam muito tempo na frente do computador, muito. Videogame é uma coisa assim terrível, né? As crianças nem vivem mais, não sabem o que é brincar fora de casa, né? Não sabem o que é brincar fora de casa, não sabem outro tipo de brincadeiras, a não ser aquelas brincadeiras com computador, com internet, com joguinho, com videogame. Então, eu posso falar assim que você tem que organizar o tempo e controlar esse tempo diante da televisão. Mas o mais importante é você substituir esse tempo por outras atividades que sejam tão interessantes quanto isso aí. Não adianta a gente cortar uma coisa e não colocar nada no lugar. Não vira um castigo também. Exatamente, vira um castigo e também não vai dar resultado. Você vai poder manter isso uma semana, mas não vai poder manter isso nunca mais. Esse é o grande desafio, né?
Esse é o grande desafio. É verdade, a criança tem que gostar do que vai fazer no lugar da internet, senão ela vai se revoltar contra os pais, né? Cris, a gente teve um caso agora recente em todos os telejornais, você deve ter lido também, os pais foram jantar, foram para um resort em Portugal, desceram para jantar deixando 3 crianças, 2 de 2 anos e uma de